Olá, é uma honra estar aqui com vocês. Meu nome é Zilda Costa, eu trabalho na UCB, a nova marca da Unicoba, e sou conselheira da ABGD, Associação Brasileira de Geração Distribuída, e também responsável da Secretaria de Armazenamento do INEL, Instituto Nacional de Energia Limpa. E tenho hoje a missão de falar com vocês sobre justiça energética e transição justa, inclusiva e popular. Então eu preparei alguns pontos para tratar com vocês, principalmente falando sobre a transição energética no Brasil e uma visão do que essa transição está trazendo, movimentando a vida de todo mundo que lida com energia, mesmo sem saber, como consumidor, né? Mesmo sem perceber, a gente está dentro dessa transição. O primeiro ponto que eu queria trazer é o conceito de transição energética. O que a gente tem de história e o objetivo é falar de maneira popular, de uma maneira bem simples, para que seja um conteúdo agradável para todo mundo e acessível, né? Porque o mundo da engenharia é um mundo cheio de sopa de letrinhas e bem complexo. Então, vamos falar de maneira bem simples. Transição energética, a gente já passa há muitos anos, há mais de 300 anos a gente vem passando por transição energética e isso está nos livros de história aí que a gente estudou. Por exemplo, a primeira transição energética que a gente estava envolvido foi quando teve o uso do carvão e a gente começou a ter motores funcionando com essa tecnologia nas máquinas industriais e junto com essa revolução de energia, que foi a primeira, a gente teve a massificação da comunicação, sempre junto energia e comunicação, através da imprensa. Começou a massificar a imprensa. Então, a energia e a comunicação moldando a economia mundial. Logo em seguida, mais ou menos 1940, alguns 100 anos depois, a gente começou a segunda transição energética trabalhando com o diesel. Então, o que é uma transição? É um momento, não de ruptura, mas de aceleração dessa tecnologia, quando você entra com uma nova tecnologia e a gente tem visto que a comunicação entra junto, massificando esse conhecimento. Então, a segunda transição energética é quando a gente começa a utilizar o petróleo como fonte de energia, o diesel, e vai um pouco deixando o carvão de lado, que é uma tecnologia que emite muito mais CO2, uma tecnologia muito mais suja, e a gente começa a utilizar, lá para 1940, a massificação da comunicação junto com os motores a combustão, os carros, e a gente começa a utilizar a televisão, o rádio, até o aparelho de telefone que a gente tinha na nossa casa, na época, fixo. Então, para ter um parâmetro, o que é uma transição energética? A nossa geração está vivendo essa terceira revolução energética, que é a mudança do uso do diesel para energias limpas. Então, a gente vem fazendo um trabalho mundial de usar as energias renováveis. Vamos abandonar o uso do carvão onde é possível, vamos abandonar o uso do diesel onde é possível e optar, onde é possível, por energias limpas. E isso é a transição energética para as renováveis. E a gente chama essa revolução energética com tecnologias de ponta. Hoje, como elas caminham juntas, essa revolução, tanto energética quanto de comunicação, a gente tem um celular em cada residência, a gente tem, ou mais, muitos, comunicação na mão, computadores pessoais, a gente tem tecnologias 5G, a gente tem uma transição onde a tecnologia bate a nossa porta junto com a energia. Para suprir tudo isso, a gente precisa de energia firme e o Brasil é um dos que tem a energia através mais limpa, né? Um dos países com energia mais limpa através da energia, a fonte hídrica. E a gente vai falar disso aqui um pouquinho dessa transição. Tendo esse conhecimento de transição energética, eu queria explicar que mundialmente falam-se em 3Ds, que é o da descarbonização, da descentralização e da digitalização, que eu vou explicar um pouquinho. Vamos começar pela descarbonização. Na UCB, eu trabalho muito com a Amazônia Legal.
E a gente tem muitas termos instaladas na Amazônia, porque era a única energia que chegava, uma vez que você não consegue distribuir a energia, criar redes de distribuição. O que é o conceito de descarbonização mundial e principalmente brasileiro? Você deixar de usar as termoelétricas ou reduzir o uso da termoelétrica inserindo as renováveis. Só que as renováveis são intermitentes. O que significa isso? Nem toda hora tem sol, nem toda hora tem vento, por exemplo, nem toda hora tem os resíduos da biomassa, elas não geram firme como a energia hídrica ou as termoelétricas. Então, para utilizar a energia limpa para descarbonizar o que a gente usa de termoelétrica e de usinas hídricas, nós precisamos usar, por exemplo, o armazenamento. Mas descarbonizar significa diminuir o uso de energias que emitem CO2 e utilizar as renováveis o maior nível possível em cada país. Segundo item mundial desses 3Ds é a descentralização. Vamos levar a energia descentralizada. Um dos conceitos da quarta revolução industrial, que os nossos filhos, isso vai ser a vida deles, né? Aí a gente ainda vai estar vivo para ver, é que cada residência será uma mini usina de geração de energia com armazenamento. Esse é o futuro. E aí vem a tecnologia da informação, como blockchain, smart grids, redes inteligentes, né? E toda a tecnologia que acompanha o 5G, por exemplo, internet das coisas, carros elétricos. Então, a gente vai ver isso, mas quem vai viver isso intensamente na quarta revolução industrial é essa nova geração jovem que está aí. Mas descentralizar essa energia significa isso. Cada residência pode ser uma mini usina de geração em potencial, colocando geração de energia solar, por exemplo, nos seus telhados, armazenando essa energia, utilizando quando é possível. A gente deixar de ter grandes centrais geradoras para ter pequenas centrais geradoras. A gente levar a energia para a comunidade fazendo um grid só para aquela comunidade, para atender aquela comunidade, você não precisa expandir a distribuição a longas distâncias. Esse é o conceito de descentralizada, levar onde o consumo está. E o terceiro D mundial é o conceito da digitalização. Hoje as nossas redes, elas não são inteligentes. Ela não consegue, por exemplo, desligar uma usina remota de geração solar porque ela está afetando o grid, ou na tensão ou na frequência. Ela não tem o conceito de inteligência das redes inteligentes dos Estados Unidos, Califórnia, Texas, por exemplo, que iniciaram a construção das redes inteligentes primeiro do que aqui no Brasil. Mas a gente está passando por esse processo e esses são os 3Ds prioritários mundiais. E o que no Brasil eu costumo dizer que a gente tem aqui 5Ds, porque tem esses 3 que eu acabei de falar e tem 2 que eu considero super importantes. Um deles é o D do desenho de mercado. E por que eu falo desenho de mercado? Está se desenhando o mercado com um projeto de lei que está na Câmara dos Deputados, que é o PL 414, projeto de lei 414, que se chama Modernização do Setor Elétrico. Então, esse desenho de mercado é um D nacional que a gente tem que estar inserido e a modernização do setor elétrico vai fazer com que a gente tenha tarifas mais acessíveis, divisão de uso do sistema do fio, da distribuição e uso da energia, as componentes tarifárias separadas de geração e distribuição, que é importante para o brasileiro, é importante para ser energia justa, e preços acessíveis. E um outro D da transição energética nacional, eu acho que é a democratização da energia. Nós temos um país de extensões continentais e nós ainda temos brasileiros sem energia nenhuma. Hoje, números do Ministério de Minas e Energia, nós temos 1 milhão de pessoas sem energia nenhuma. A Amazônia Legal, não é só Amazonas, é a Amazônia Legal, então envolve Pará, Amapá, Rondônia, Roraima, o Acre, envolve a própria Amazonas, entre outros estados, mais ou menos 9 estados. E a Amazônia Legal, ela não está restrita à região norte, ela pega também alguns estados do Nordeste e do Centro-Oeste que tem
comunidades sem energia. Então é impossível a gente pensar que um D da democratização da energia não seja um D da nossa política de transição energética, levando energia para esse 1 milhão de nossos irmãos que estão sem energia. E sem energia não tem desenvolvimento econômico, porque ele não consegue. E aí eu vou falar a experiência da gente que instala projetos na Amazônia, ele não consegue levar desenvolvimento econômico para uma comunidade, por exemplo. Sem uma geladeira, ele não pode armazenar alimento, então todos os dias ele tem que pescar. Sem geladeira, ele não pode fazer um desenvolvimento de turismo, porque não pode receber ninguém naquela comunidade. Ele não pode escolher fazer agricultura, porque não tem como armazenar. Então a gente vê que a energia leva o desenvolvimento econômico, o viés de desenvolvimento para a comunidade. E ainda falando de democratização dessa energia, a gente tem energia a preços que não são viáveis no Brasil, não são justos. Principalmente, nós temos também números do Ministério de Energia, 3 milhões de pessoas que recebem energia de termoelétricas, energia a diesel. E um dos nossos programas é tentar democratizar esse uso da energia, levando uma energia mais regionalizada para não fazer grandes usinas térmicas, mas fazer, por exemplo, solar com armazenamento para cada comunidade. Então, esses são os 5 Ds, os 3 Ds mundiais e os 5 nacionais que nós estamos inseridos hoje. E eu queria falar um pouquinho só do conceito grid off-grid, né? O que é o conceito de grid off-grid que a gente utiliza muito, quem trabalha com energia? Se você está ligado a uma rede de distribuição ou transmissão, você está no grid, você está na rede. Se você não está, se você está num sistema isolado, que não é sistema de distribuição nem transmissão, você está off-grid. Então, esse é um conceito que a gente tem que trazer quando a gente fala de transição energética. Eu gostaria agora de falar um pouquinho, junto desse trabalho que a gente está fazendo, a importância de recursos de energia distribuído, né? Recursos energéticos distribuídos. Todo esse conceito, a gente tem que falar de tecnologia. Quando a gente fala de transição, a gente tem que falar de tecnologia. Então, queria falar um pouquinho dessa tecnologia que a gente usa nesses recursos distribuídos. E aí eu vou falar mais junto ao grid do que off-grid, né? Primeiro, eu gostaria de falar do sistema fotovoltaico solar, que é um dos mais acessíveis, porque a gente já fez um trabalho antecipadamente de reduzir esse custo. Hoje ele é acessível principalmente para residências. Então, o Brasil possui um expressivo potencial de geração de energia, principalmente solar. A gente tem níveis de radiação brasileiros maiores do que os países europeus que são do ranking em primeiro em utilização de energia solar, como por exemplo a Alemanha. E hoje a gente já tem a tecnologia acessível solar. Não confundir com solar térmica. O que a gente coloca? O solar térmico é um sistema de aquecimento solar que ele vai para a rede hidráulica da casa. Ele não vai para a geração de energia elétrica. Então, muita gente acha que aquele equipamento que fica em cima de uma casa com água, ele é geração de energia. Ele não é. Ele é um equipamento de energia solar térmico e só serve para aquecer a água e colocar no sistema hidráulico da casa e não no sistema elétrico. Falando ainda de tecnologia, a gente tem os recursos distribuídos com armazenamento junto ao grid. Você gera a energia fotovoltaica solar, ela transforma essa energia em energia elétrica através dos inversores. Então, no material que eu vou deixar aqui para vocês, eu vou mostrar a importância de você conhecer essa tecnologia, que é uma das mais simples que tem. O Sol gera, através da irradiação, o aquecimento das células de silício. A maior parte dos painéis vem da China hoje. Depois, essas células fotovoltaicas trabalham com uma seccionadora de corrente contínua, passando essa informação para o inversor, que transforma em corrente alternada e leva para o medidor. Eu vou deixar o material com toda essa explicação do que compõe essa tecnologia, que eu achei importante porque é uma informação acessível para residências, simples,
e você vai entender que componentes que vão compor o que vai na sua casa, por exemplo, e é a mesma tecnologia para uma usina maior. E eu gostaria de falar quais são os benefícios dessa transição energética, não podemos deixar de falar o que ela traz de benefício para a gente, né? Nós temos benefícios técnico-econômicos, então geração de energia evitada. No momento que você coloca painéis fotovoltaicos nas residências, você evita que tenha uma geração de energia maior numa usina centralizada. Você tem uma capacidade de transmissão evitada, ela não precisa passar pela linha de transmissão. Uma capacidade de distribuição evitada, não precisa distribuir, você já está gerando sua própria energia. Perdas técnicas dessa rede toda você evita, porque ela não vai transitar com a energia, os elétrons não vão caminhar por longas distâncias. Então, todos esses são os benefícios técnicos e eu acho que eu consegui passar isso numa linguagem bem acessível, assim, né? Benefícios ambientais. O que a gente tem? Custos ambientais evitados. Se você não desmata para fazer uma grande geração de energia, você tem custo ambiental evitado. Você tem custo de emissão de carbono evitado, ou seja, por todos aqueles benefícios técnicos que a gente falou, a gente deixa de emitir CO2. Diminuição do acionamento das térmicas. Quanto mais energia renovável a gente tiver, menos utilização das térmicas. E diminuição do uso de combustíveis fósseis. A gente deixa de utilizar uma energia a diesel e passa a utilizar uma energia renovável. Então, isso tudo aqui são benefícios ambientais que quase são autoexplicativos, né? E a gente tem benefícios sociais como terceiro pilar, que é por isso que a gente está aqui nesse trabalho maravilhoso do Instituto Polis e da Revolusolar, que a gente está focando nesses benefícios não só técnicos e ambientais, mas principalmente nos benefícios sociais. São benefícios econômicos locais, a melhora do fornecimento local de energia, isso não pode deixar de ser dito. Hoje a gente tem nas comunidades, por exemplo, o trabalho que a Revolusolar faz no Rio de Janeiro, a gente trabalhou com a Revolusolar nessa instalação e a gente vê que a energia que chega é uma energia de má qualidade. Quando você gera a sua própria energia, ela é uma energia com um sinal de locacional que a gente chama muito melhor, ela tem uma qualidade melhor porque está sendo gerada junto ao consumo, né? E a gente ainda tem os custos de combustíveis evitados, quando a gente fala de energia de trabalho social. Quando a gente fala principalmente do off-grid, que é você deixar de utilizar o diesel para fornecimento de energia das comunidades isoladas e utilizar as energias renováveis. Por todos esses benefícios, uma das últimas páginas aqui que eu preparei do meu material, a penúltima na verdade, é falar qual é o crescimento dessa transição energética, principalmente da solar, nos próximos anos. Então, eu vou deixar aqui o link dessa matéria com vocês, que a EPE, empresa de pesquisa energética do Ministério de Minas e Energia, calculou que até 2031 nós teríamos mais 37 gigas de energia solar instalado na rede. Para ter isso é o futuro, é cada casa como realmente uma mini usina de geração de energia solar. Eu gostaria de deixar aqui meu abraço, meus contatos e está disponível para qualquer outro tema que a gente quiser falar. Muito obrigada.